tinha combinado com vocês que nós teríamos 3 questões gerais, né? E aí a gente libera uma parte da turma e fica aqui de castigo a coordenação, né? As 3 questões gerais, né? O nosso seminário de pesquisa do ano que vem, eu acho que muita água vai rolar, né, por debaixo da ponte, mas de todo modo é bom que a gente saia daqui já com previsão de data. O local nós havíamos colocado na programação inicial que no segundo ano seria em Goiânia. Então não sei se vocês querem mudar, para nós está tranquilo, quiser permanecer, a indicação inicial é Goiânia. Tem alguma indicação para mudar ou pode ser isso mesmo? Pode? Então, Goiânia, e eu estou com 2 datas aqui. Queria que vocês abrissem as agendas para a gente pensar. Primeiro que, para nós que estamos na universidade, esse movimento, essa intensificação do trabalho no semestre, ela não para, é sempre assim. Então a gente estava querendo ver se conseguia manter mesmo dezembro, já no final do período nosso de atendimento aí das turmas. Agora, nós estamos aprendendo com a experiência, nós não podemos receber o orçamento em outubro para comprar passagem para dezembro, porque pelo jeito é difícil, né? Mas em todo caso, vamos tentar ver se esse processo que a gente vai discutir depois aqui na coordenação, o que a gente faz para melhorar. Então, estou sugerindo 8 e 9, ou 15 e 16. 8 e 9 seria a antecipação de uma semana ao que é agora. 15 e 16 seria permanecer mais ou menos no período que a gente fez esse ano, né? Então, o que vocês preferem? É porque nós observamos que quanto mais próximo ao final do ano, pior a organização das coisas, sobretudo para a prestação de contas, etc. Né? Quanto mais próximo aí, eu acho que 8 e 9 vai ser uma data. Melhor, então vamos bater o martelo, gente? 8 e 9, pode ser? 8 e 9, né? Então, local Goiânia, eu queria dizer que a gente também tem por posição realizar esses eventos nas universidades, tá? Então, a gente só vai se deslocar do prédio da universidade se for estritamente necessário. No caso de Goiânia, pela experiência que a gente já viveu, dá para a gente fazer almoçando lá perto da faculdade, indo a pé, no restaurante bem próximo. Então, os deslocamentos só serão de manhã e de noite para o hotel, que a gente vai olhar com antecedência lá, para hospedar a todos, tá bom? Segundo ponto, nós estamos chegando num momento, daqui a pouco, aqui que eu comentei com vocês, eu e Dinaura estamos na Coordenação Nacional Provisória e nós estamos precisando dar materialidade ao que nós já estamos entendendo que são as nossas pesquisas, né? Então, eu queria pedir aqui aos grupos para a gente fazer um combinado. É possível, antes da reunião minha e de Dinaura, que acontece 10 e 11 de janeiro, lá em Goiânia, com a Coordenação Nacional, cada equipe de pesquisa elaborar uma sinopse das pesquisas que já estão definidas no Centro de Memória Viva de cada estado. Porque no nosso caso lá de Goiânia nós já temos isso. Tem 4 pesquisas definidas, 2 da PUC, 2 da UFG. Isso já dá para a gente pôr lá no papel, né? Então, pergunta aos outros coordenadores, dá para fazer esse encaminhamento, mandar para nós? E aí, no geral, vamos concentrar isso. Nós precisamos receber isso antes do dia 10 de janeiro. Diga. Quando você fala sinopse, são simplesmente os títulos? Não. A ideia é um título e um parágrafo descrevendo o que é a pesquisa, né? Ou pelo menos o que está na intencionalidade da pesquisa. Por exemplo, a gente lá do MEB, a gente sabe que a gente tem, além da pesquisa documental, história oral. Então a gente pode, nessa sinopse, dizer como tema, a perspectiva metodológica, o que a gente está pensando em fazer. Mas é muito objetivo que a gente vai compor isso no documento nacional lá, para dizer mais ou menos qual é a cara que já está tendo das pesquisas, né? Então, aí o que a gente podia combinar aqui? Eu e Dinaldo, nós vamos estar lá dia 10, né, Dinaldo? Talvez pudéssemos receber aí até o dia 4, 5 de janeiro, aí a gente faz uma síntese pelo Centro-Oeste e entrega isso lá na hora, né, Cíntia? Tá bom? Então, até 5 de janeiro. A outra coisa é o seguinte, a Beth nos provocou hoje de manhã
e acho que ela está correta, né? É que nós precisamos ter um momento de chegada das equipes base de pesquisa. Nós estamos entendendo, pelo movimento que nós estamos realizando, que nós temos uma composição em cada estado de um grupo que vai ter bolsa como auxiliar de pesquisa em mais de um nível e está diretamente vinculado ao Centro de Memória Viva naquele estado. Mas fora isso, nós temos um conjunto de pessoas e instituições que compõem os nossos parceiros. Então, qual é o pedido? Que até o dia 4 de fevereiro nós sejamos capazes de atualizar essa informação da equipe base dos projetos de cada estado, identificando entre esta equipe base coordenação, vice-coordenação, pesquisadores com bolsa do projeto e outros pesquisadores, entendeu? Por que a gente precisa fazer isso? Porque a gente tem que começar a dar uma cara para a composição do Centro de Memória Viva. Então, se você tem, por exemplo, Artemis, um doutorando vinculado ao Centro de Memória Viva, mas ele não é um doutorando recebendo bolsa pela pesquisa, é de uma natureza o envolvimento dele no Centro de Memória Viva. Tão importante quanto aquele doutorando, mas nós vamos precisar pensar em estratégias que naquele grupo de base, 10 pessoas, que a gente tinha estipulado na pesquisa, né? Lembram disso? Essa equipe de 10, nós temos que traçar entre nós coordenadores uma estratégia de envolvimento na pesquisa que é diferenciado daquele que é um pesquisador colaborador. Tá? Então, por conta disso, nós precisamos saber com quem nós estamos contando. Havia previsão também que cada equipe, cada estado tivesse um auxiliar administrativo, um secretário. Por exemplo, no nosso caso é a Sandra, que está aqui com a gente, lá de Goiânia. Ela está desde agosto, né, Sandra, com a gente. Aí nós precisamos saber qual é a referência. Dos meninos da UNB parece que já vai mudar. Nós precisamos saber quem que é da parte administrativa a pessoa. Por que isso? Porque às vezes eu tenho um problema urgente, eu não vou atrás de Artemis de dia, Nando e País. A gente vai no secretário, no administrador, passa para ele e ele corre atrás de resolver as questões, tá? Então, nessa equipe base, essa figura precisa aparecer também, para a gente ter clareza, né, com quem que a gente vai contar e como a gente vai contar. Uma outra coisa que para nós é importante, e por isso precisamos dessa equipe base definida, é que nós anunciamos para vocês que teremos aquele seminário em Fortaleza que o professor Mamed, da UNB, vai estar levando da equipe de trabalho dele aqui, um grupo, para discutir com a gente a questão da sistematização da informação, né?